Olá, aqui é o Paulo Gala. Esse aqui é um vídeo para falar um pouco sobre produtividade, mais especificamente sobre produtividade no Brasil, né? Por que a produtividade brasileira é baixa, né? Por que a gente tem um baixo nível de produtividade? Deixa eu arrumar a câmera aqui, que aliás é a principal causa do nosso não desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico pode ser entendido como uma situação em que o país tem alta produtividade, né? Os países ricos de renda per capita muito elevada são os países que têm uma produtividade enorme, né? Pensando em Suíça, Suécia, nórdicos, o Japão, Reino Unido, enfim, assim por diante, né? Então, vamos falar um pouco sobre a produtividade no Brasil e por que a produtividade no Brasil é baixa, né? Esse é um tema da maior relevância para a gente entender o que está acontecendo com o Brasil hoje, por que o Brasil está preso nessa chamada armadilha da renda média, né, que é uma situação de produtividade relativamente baixa, né? Bom, para fazer essa discussão, eu gosto muito de usar uma metodologia desenvolvida pelo Danny Rodrik, que tá muito ligado ao pessoal também do Instituto lá de Groningen, na Holanda, que eles levantaram umas bases de dados gigantescas para fazer medida de produtividade dos vários subsetores da economia, né? Eles conseguiram levantar bases enormes para mais de 50 países, olhando a produtividade de cada setor especificamente, né? Então, para quem me acompanha no blog, no Facebook, vê que eu sempre estou postando esses resultados dessas medidas de produtividade que o Roderick usa e essa turma do GGDC, né? Lá de Groningen, né? E na verdade são medidas relativamente simples, né? O que eles fazem é pegar as contas nacionais de diversos países, a base principal tem mais ou menos 50 países, e aí eles dividem o total do valor adicionado de cada setor do país pela quantidade de trabalhadores daquele setor ou daquele subsetor. Então é assim que se mede se um setor ou subsetor é produtivo ou não, né? Não é uma questão do indivíduo ser produtivo, é uma questão do setor ou do subsetor ser produtivo, né? Tanto é que nessas discussões que eu faço no curso, no livro, que eu coloco muito no meu blog, eu estou sempre frisando que a produtividade no Brasil é baixa, não por conta dos brasileiros, do indivíduo brasileiro, que é preguiçoso, que não estuda, não é nada disso. A questão da produtividade tem a ver com o sistema produtivo, é um negócio sistêmico, né? Então, o que eu vou explorar agora é por que o sistema produtivo brasileiro é ruim e tem baixa produtividade, utilizando essa metodologia do Rodrik, né, do Danny Rodrik. Inclusive, isso nos dá a pista de por que a educação por si só não resolve o problema da produtividade, né? O Brasil é um belo exemplo disso. A gente teve um avanço notável de educação dos 80 para cá. O avanço que a gente teve em educação foi descomunal. Acho que o Brasil foi um dos países que mais avançou em termos educacionais no mundo, né? Não obstante, a nossa produtividade caiu, né, ou ficou estagnada, né? A gente teve pouquíssimos ganhos relevantes de produtividade, mesmo num contexto de avanço e de melhora educacional muito grande, né? Bom, como é que a gente faz essa análise, né, da produtividade? O Roderick usa uma metodologia bem simples e interessante que eu gosto também de usar, que é a produtividade dentro dos setores e entre os setores, né? Eu até uso muito o exemplo do cabeleireiro e do funcionário industrial, né, do trabalhador industrial. Por que o trabalhador industrial é muito mais produtivo do que o cabeleireiro, né? O trabalhador industrial é mais produtivo do que o cabeleireiro porque ele tem mais acesso ao estoque de capital e tem mais escala produtiva, né? O trabalho industrial é um tipo de trabalho que tem economia de escala e economia do escopo. Então, necessariamente, uma empresa que um trabalhador que está no setor industrial será mais produtivo do que um cabeleireiro, né? Isso é intrínseco daquela atividade econômica. Quem analisou isso muito bem foi o William Baumol, um economista das antigas, já dos anos 60. Ele até cunhou um termo que ficou famoso, que é a doença de Baumol, né? E ele dizia que os serviços, em geral, tendem a ser menos produtivos do que os bens e as manufaturas, né? A produção de serviços tende a ser menos produtiva do que a produção de manufaturas de bens industriais, né? Porque justamente no serviço a gente não tem economia de escala. Um belo exemplo que ele usa, que ele usava muito, é o violinista, né? O violinista nunca vai conseguir aumentar a produtividade, né? Não dá para você pedir para o violinista tocar violino mais rápido, né? Que obviamente vai estragar a música, né? Então a produtividade do violinista está dada já, ela é dada por aquela atividade de ser violinista, não tem como aumentar a produtividade, né? O mesmo vale para o professor, o mesmo vale para a enfermeira, o mesmo vale para o motorista de táxi, o mesmo vale para o motorista de ônibus, o mesmo vale para o garçom, para a manicure, para o pedicure. Essas atividades já têm
uma produtividade dada, né? Tanto é que se a gente comparar a produtividade de um garçom em São Paulo, em Zurique, em Nova York, na Cidade do México, a gente vai ver que a produtividade é absolutamente a mesma. Do garçom, da manicure, do pedicure, da empregada doméstica, do violinista, do professor, da enfermeira, até mesmo do médico, né? Todas essas atividades que têm o trabalho como atividade fim, nos termos do William Baumol, não tem ganhos de escala e de escopo e, portanto, tem ganhos de produtividade limitados, né? Por isso que daí que vem aquela ideia da doença de Baumol, que, enfim, depois eu explico em mais detalhes, mas basicamente o preço dos serviços tende a subir mais do que o preço dos bens manufaturados ao longo do tempo, especialmente nos países que enriquecem, que ficam ricos, né? Bom, então como é que a gente usa para analisar isso no Brasil, né? Quando a gente olha a estrutura de atividades brasileiras, quantas pessoas a gente tem empregado na indústria, quantas pessoas a gente tem empregado nos serviços não sofisticados, quantas pessoas a gente tem na agricultura, na construção civil, o que a gente vê é que a estrutura de emprego do Brasil é uma estrutura setorial ruim. Quer dizer, não é totalmente ruim, é melhor certamente do que de um país africano, né? Lá no meu blog tem todos esses dados, mas é uma estrutura de país de renda média ou de armadilha de renda média, né? A gente tem mais ou menos 22% das pessoas empregadas em serviços sofisticados, serviços empresariais. Esses sim são serviços que têm economias de escala e economias de escopo, e, portanto, tem inclusive geração de inovação tecnológica, né? Então, são serviços de ponta, tipo design, marketing, TI, advocacia sofisticada e logística sofisticada e assim por diante, né? Então, o Brasil tem mais ou menos 22% da população empregada nesses setores, enquanto uma Coreia do Sul, uma Alemanha tem 30, 35, 40%, uma República Tcheca tem 40% da população empregada nesse setor, né? Então, a estrutura de empregos do Brasil é ruim, é de um país de renda média relativamente pobre, né? Então, eu estava falando que o Roderick usa aquela metodologia do within e do between, né? Que é a produtividade dentro das atividades e a diferença de produtividade entre as atividades, né? Que é a ideia de que o cabeleireiro é menos produtivo do que o trabalhador industrial. Então, nesse quesito estrutura de empregos, em que a gente olha a produtividade como diferença between, né, entre atividades, o Brasil vai mal, né? Porque ele emprega pouca gente na indústria, muito menos do que a Alemanha e Coreia do Sul, por exemplo. Estou falando de estrutura de empregos, né? Dá para ver os dados lá no meu blog. E ele emprega muita gente em serviços não sofisticados e na agricultura de subsistência, que é uma agricultura de baixa produtividade, né? Então, essa é a primeira má notícia para o Brasil. A gente tem uma estrutura de empregos a estrutura de empregos nossa é ruim, né? É de um país de renda média ou de renda intermediária. E é aquela brincadeira, né? Eu tenho duas boas notícias e duas más notícias. A primeira boa notícia é que eu só tenho uma má notícia. E a má notícia é que não tem boa notícia, né? Enfim, tô brincando, isso aqui é só pra fazer uma piada. No caso brasileiro, de fato, a gente tem duas más notícias, né? A primeira má notícia é que a nossa estrutura de empregos é ruim, ou seja, a gente emprega pouca gente nos setores dinâmicos, que são indústria high-tech, e serviços sofisticados e serviços empresariais. Então essa é a primeira má notícia, a nossa estrutura de empregos é ruim. E claro, quando o trabalhador chega no mercado de trabalho, ele tem as oportunidades de se empregar nesta estrutura de empregos que é ruim, né? Então não dá para ele fazer mágica. Por isso que eu digo que não é culpa do trabalhador, né, que não estudou, que é preguiçoso. É o sistema empresarial, onde ele vai se inserir, é relativamente pobre, né? Então essa é a primeira má notícia. A segunda má notícia é que mesmo dentro da nossa estrutura industrial e da nossa estrutura de serviços empresariais e de serviços sofisticados, a gente está aquém da fronteira mundial, né? Isso a gente olha, por exemplo, a partir da complexidade econômica que eu tenho discutido muito, discuto no meu livro, discuto no curso e está lá no blog, né? Quando a gente olha a estrutura de sofisticação produtiva do Brasil, especialmente da indústria e dos serviços empresariais, o que a gente vê é que o Brasil está muito aquém dos países de ponta, né, dos países nórdicos, né, de uma Suíça, de uma Suécia, de uma Finlândia, de uma Dinamarca, dos asiáticos todos, até mesmo uma Malásia, do Japão, a Tailândia tem avançado muito, né? Então, a nossa estrutura industrial ela é medium low tech, né, de relativa baixa tecnologia, né, e não conseguiu dar saltos de complexidade e de
avanços, né, no sentido de sofisticação produtiva, né? Então a gente tem, até já vou abrir para perguntas. Aliás, quem quiser fazer perguntas, eu estou vendo aqui que a Maria Regina está aqui, o Ângelo também. Por favor, podem me interromper à vontade aqui, se vocês quiserem fazer uma intervenção, comentário, pergunta, sugestão, crítica. A ideia é a gente já começar a debater um pouco essas ideias, né? Mas só o que eu queria concluir é que então a produtividade within, quer dizer, a produtividade dentro das nossas atividades, né? Até mesmo da indústria, né, e dos serviços empresariais, é uma produtividade relativamente baixa que se deve a essa baixa sofisticação produtiva e esse baixo nível de complexidade econômica, né? Então isso a gente captura muito bem com os indicadores do tipo ECI, né, os indicadores de complexidade, né? Então, se eu tivesse que resumir de maneira bem simplificada o porquê da nossa baixa produtividade, a minha resposta simplificada seria o seguinte: número um, a gente tem uma estrutura de empregos ruim, né? O que eu quero dizer com estrutura de empregos ruim? A gente emprega menos pessoas em indústria e em serviços empresariais do que os países ricos, né? A gente emprega aproximadamente 22% do quadro de total empregado no Brasil, quando a média dos países ricos é de 30%, 35% até 40% das pessoas nesses serviços empresariais sofisticados e no setor industrial. Então, a primeira resposta simples de por que a nossa produtividade é baixa é que a nossa estrutura de empregos, a nossa estrutura empresarial e de ocupações é ruim. Então, daí a gente tem uma baixa produtividade between, que o Roderick chama de between, né, entre setores, né? E a segunda resposta que eu dou de por que a nossa produtividade é baixa é que dentro dos setores que têm mais produtividade, que são os setores produtivos por excelência, que são os serviços escaláveis e a indústria, ainda assim a gente tem uma sofisticação produtiva e uma complexidade econômica menor do que o resto do mundo, menor do que a fronteira, né? Então, mesmo nesses setores que deveriam ser os responsáveis por liderar e por capitanear o nosso aumento de produtividade, a gente está numa situação muito ruim, né? Basta ver o que está acontecendo com a indústria brasileira, né? A indústria brasileira já é estruturalmente medium tech e low tech e ela está na lona, né? Ou seja, nem mesmo essa estrutura medium tech e low tech está conseguindo sobreviver. Então a gente tem a baixa produtividade within e a baixa produtividade between, né? A gente tem uma estrutura produtiva de país de renda média ou pobre, e dentro das atividades que são mais produtivas por excelência, a gente não consegue alcançar a produtividade que a gente vê nesses outros países, né? Então, eu levantei vários dados lá no blog que eu destaco do tamanho e, vamos dizer assim, da força produtiva desses setores nos países ricos, né? Do nível de produtividade desses setores manufatureiros e de serviços sofisticados dos países ricos, né? De novo, eu já falei, vale a pena frisar, a diferença de produtividade da economia brasileira e dos trabalhadores brasileiros não está nos serviços não sofisticados, né? Nunca é demais repetir isso. A produtividade de um motorista no Brasil, de táxi, de caminhão, motorista em geral, de um garçom, da manicure, pedicure, enfermeira, médico, todos os serviços não sofisticados do Brasil não deixam nada a desejar em relação aos serviços não sofisticados do resto do mundo. Se você for atendido por um garçom em Zurique, por um garçom em Tóquio, por um garçom em Nova York, por um garçom em São Paulo, você vai reparar que não tem a menor diferença. Aliás, esse é um exercício interessante. Sempre que eu viajo, eu fico reparando, né? E quando a gente vai nesses setores não sofisticados, quando você vai num cabeleireiro, quando você vai num restaurante, você fica ali olhando e fala, puta, qual é a diferença disso daqui do Brasil? Nenhuma, né? Nos serviços não sofisticados não há diferença. A diferença está na parte empresarial, de serviços empresariais, serviços sofisticados e na indústria, né? Ainda esses dias eu estava lendo uma matéria na Bloomberg, eu até postei lá na minha página do Facebook, sobre uma nova siderúrgica que inauguraram na Áustria, que tem 15 empregados, é uma das siderúrgicas mais enxutas do mundo, e eles vão produzir em média 500 mil toneladas de aço por ano. 15 trabalhadores são capazes de produzir 500 mil toneladas de aço por ano nessa siderúrgica austríaca, que acho que é Voest-Alpine, uma coisa assim. Fica numa cidade que era, inclusive, a base do Império Romano de fundição, né? Uma região rica em minério de ferro da Áustria, e desde o Império Romano, aquela região já era usada para fundição, para a extração de minério de ferro, e depois virou,
no início do século XX, em 1900 e pouquinho, já era a principal planta produtiva de aço da Europa, né, essa cidade austríaca, não me lembro o nome agora, mas está lá a referência lá na minha página do Facebook, tem uma matéria legal da Bloomberg sobre isso, né? E agora, mais recentemente, eles estavam mostrando como essa indústria austríaca está sobrevivendo no mundo de China, né, de siderurgia chinesa transbordando o planeta Terra, né? E a sacada que eles tiveram de mover para um nicho altamente complexo e sofisticado, extremamente intensivo em capital, né, com aço super nichado, né, de nicho, né, e muito produtivo, com 15 trabalhadores sendo capazes de tocar aquela fábrica, aquela siderúrgica. Não precisa nem dizer que o trabalhador não tem nem contato praticamente com o processo de metalurgia, né? Ele basicamente só aperta botão, porque é tudo sistematizado, tudo automatizado, né? Então, esse trabalhador austríaco, ele é absurdamente produtivo, né? Um desses 15 trabalhadores austríacos é absurdamente produtivo. Por quê? Porque ele está engatado numa empresa, numa fábrica que tem uma produtividade gigantesca, né? Então, esse austríaco ele não é distinto de um brasileiro. Se você pegar um brasileiro e botar ele sentado lá nessa indústria, nessa siderúrgica austríaca, ele vai produzir a mesma coisa que o austríaco, né? Aliás, por isso que a imigração é barrada no mundo, né? Porque todos os trabalhadores de países pobres adorariam imigrar para os países ricos, porque naqueles países ricos eles poderiam ser muito mais produtivos, né? Deixa eu aproveitar que entrou uma pergunta aqui, ó. Qual será a contribuição do novo projeto de educação básica no aprimoramento dos serviços sofisticados industriais no Brasil? Ou a educação básica de massa já é relevante? A questão da educação ela é muito de longo prazo, né? A educação ela tem um efeito na sociedade de maneira muito lenta, né? Muito de longo prazo. E o que é mais importante que a gente viu no Brasil é que se o sistema produtivo não caminha para absorver essa qualificação e essa educação, não adianta nada. O Brasil é um belo exemplo disso, né? Eu estava citando que a gente educou muito nos últimos 30 anos, houve um avanço educacional notável no Brasil, só que o nosso sistema produtivo derreteu, né? O nosso sistema produtivo derreteu e a gente não conseguiu absorver essas pessoas educadas. Só um comentário aqui rápido do Ângelo. A indústria hoje de ponta ela é ultra intensiva em tecnologia e capital e emprega muito pouco, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a produtividade é gigantesca. Por isso que os ganhos de produtividade se dão no setor industrial e não no setor de serviços não sofisticados, porque o setor industrial ele é muito mais intensivo em capital, né, e em tecnologia. O garçom de restaurante de hoje é igual ao do garçom de restaurante de 50, de 100 anos atrás. O trabalhador da siderúrgica da Áustria de hoje é completamente diferente do trabalhador de 1910. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Produtividade de salto tecnológico, todavia me parece que no setor financeiro pode haver ganhos de escala via alavancagem. Sim, então, essa divisão que eu estava fazendo é muito importante. Uma coisa são serviços sofisticados e outra coisa são serviços não sofisticados, né? Qual é a distinção entre esses dois tipos? Os serviços sofisticados, e as finanças certamente entram nisso, mas muito mais do que finanças, a gente tem marketing, design, TI, tudo ligado à tecnologia da informação, logística moderna. A diferença desse setor de serviços, que eu chamo de sofisticado ou empresarial, é que eles têm economia de escala e economia de escopo. Ou seja, dá para aumentar muito a produção, ela é escalável, né? Dá para fazer inovações tecnológicas, né? Eles são serviços quase parecidos com a indústria. Aliás, eles estão muito ligados à indústria, né? Em geral, que a gente vê que os serviços empresariais, os serviços sofisticados, eles migram da indústria. Pega a parte de design da Apple, né? A Apple hoje é praticamente uma empresa de serviços sofisticados, né? Porque ela fica desenhando aqueles computadores, os telefones, os iPhones, e tudo é produzido na China, né? Então, a Apple é um belo exemplo dessa ligação umbilical entre serviços empresariais e serviços sofisticados e a indústria, e a parte manufatureira, né? Então a gente vê que as economias que são ricas e que estão indo bem, né, são aquelas que têm um setor manufatureiro robusto, inclusive em termos de emprego. Pega a Alemanha e Coreia do Sul hoje, empregam mais de quase 20% ainda da população na indústria, né, o que parece uma loucura, mas é verdade, olha os dados. E também são economias que tiveram um avanço empresarial na parte de serviços muito importante, né? Eles têm esses serviços empresariais, que era o que estava feito aqui nessa pergunta. Deixa eu voltar aqui na pergunta aqui do Guilherme, né, Guilherme? Ó, então, normalmente se associa os ganhos de produtividade a saltos tecnológicos, né? Então, justamente, é que em geral as pessoas esquecem que os saltos tecnológicos são setorialmente específicos, né?
De novo, você não tem salto tecnológico na manicure, no pedicure, no fulano que toca violino, no professor. Até aqui tem um salto tecnológico porque eu estou dando aula online, né? Mas via de regra, a enfermeira, né? Os serviços de saúde, os serviços de educação, é, o varejo em geral, lojista, atendente, garçom, não tem salto tecnológico nessas atividades. Por quê? Pela própria natureza da atividade. É isso que eu estava comentando do Baumol, William Baumol, que é um economista das antigas, que eu gosto muito, dos anos 60. Né? Aliás, não só o Baumol, o próprio Bela Balassa falava isso, o próprio Paul Samuelson, né? Se a gente lembrar, os economistas têm um negócio chamado efeito Balassa-Samuelson. Né? O efeito Balassa-Samuelson diz justamente que os aumentos de produtividade numa economia ocorrem no setor de tradables, de bens transacionáveis, que são, em geral, commodities ou manufaturas. Né? E o Baumol dizia que o aumento de produtividade de uma economia ocorre no setor de bens, não no setor de serviços. E, obviamente, que aí ele estava se referindo aos serviços não sofisticados. Né? Que justamente porque, para o Baumol, quando o serviço é uma atividade fim, ele não é escalável. Né? De novo, o exemplo do violino. Ninguém vai tocar violino com escala, porque justamente a beleza de tocar violino é naquele ritmo, com aquela alma daquele violinista. Você não vai escalar, né? Você não vai pedir para o fulano tocar mais rápido para ele ganhar produtividade. Né? Então, quando o trabalho é uma atividade fim, nos termos do Baumol, não existe ganho de produtividade. Isso é intrínseco dos serviços não sofisticados. Né? E, obviamente, que eu estou usando a palavra não sofisticado aqui no sentido de ter economia de escala e economia do escopo e inovação tecnológica. Né? Até porque eu considero um violinista uma pessoa muito mais sofisticada do que um financista, né? Um cara, no caso eu, que trabalha no mercado financeiro. Né? Mas, então, de novo, nada contra as atividades em si. Né? O que eu quero destacar é que no chamado serviço empresarial ou serviço sofisticado, existem economias de escala, existem economias de escopo e a inovação tecnológica é possível. Mesmo vale para a manufatura. Por isso que a gente gosta tanto de falar de indústria e de manufatura. Né? Porque são as atividades também conhecidas como atividades schumpeterianas. Né? Um cara que sacou muito bem isso também das antigas é o Schumpeter. Né? Toda aquela ideia schumpeteriana de novos mercados, novos produtos, no fundo, se referia a esse tipo de atividade, especialmente a manufatureira. Né? Essas atividades de inovação tecnológica, de saltos tecnológicos ou atividades schumpeterianas, por assim dizer, são atividades ligadas à economia, a atividades que têm economias de escala e economias de escopo. Eu gosto de brincar até que são as atividades do curso de organização industrial, de Micro 2. Né? Tudo que você estuda lá em Micro 2, no fundo, é uma economia schumpeteriana. Né? Você tem concorrência monopolística, barreiras à entrada, marcas, sunk costs, né? Um estoque de capital gigantesco para entrar naquele mercado, retornos crescentes por todos os lados. Né? Então esse mundo schumpeteriano, que é o mundo de OI, de micro, né? Aqui os economistas brasileiros gostam muito de falar da microeconomia do desenvolvimento. Né? Então vamos olhar a microeconomia do desenvolvimento. Então qual é o problema nosso? Nosso problema é que a gente não desenvolve essas atividades schumpeterianas, que estão nos setores manufatureiros, de indústria e de serviços empresariais. Né? Então, olhar a microeconomia do desenvolvimento do Brasil, a meu ver, seria olhar essas atividades que têm ganhos schumpeterianos de produtividade e de avanço tecnológico. Né? Porque, senão, parece que as atividades são irrelevantes. Né? Isso que me irrita um pouco nos economistas brasileiros. Né? Parece que qualquer atividade, você pode se desenvolver a partir de qualquer atividade. Né? Então parece que a gente pode ter uma economia rica e desenvolvida só com padarias. Vamos ser uma potência de padarias. O Brasil só produz pão e padaria para abastecer o Brasil e o resto do mundo. Quer dizer, não é verdade. Né? O processo de desenvolvimento econômico ele é setor específico. Né? Quando a gente olha os países ricos, enfim, lá no meu blog tem infinitos posts, né, sobre isso, e no curso online eu bato muito nessa tecla, e no meu livro também, né? O processo de desenvolvimento econômico ele não é setor neutro, ele é setor específico. Quando a gente olha os países ricos, vou citar de novo casos, Suécia, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Japão, Reino Unido, a gente vê que lá dentro dessas economias existem alguns setores-chave muito bem desenvolvidos. Isso está nos dados, é só você olhar a estrutura de emprego ou a estrutura de complexidade. Né? O grande avanço da discussão de complexidade é que a gente vê nos números isso. Né? Então, o que a gente vê na estrutura de emprego e de complexidade desse país? Que eles empregam muita gente no setor
de serviços empresariais e serviços sofisticados, que eles empregam muita gente da indústria, sim, né? E que eles têm uma estrutura produtiva complexa, eles são capazes de fazer bens que poucos países no mundo fazem, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. No caso do Brasil atual, como seria possível uma superação à desindustrialização? Existe alguma possibilidade no horizonte brasileiro? O caso do Brasil é gravíssimo, né? Gravíssimo, porque é um pouco daquilo que eu já tinha comentado, né? Tem duas más notícias, né? A primeira é que a nossa indústria é medium tech e low tech, ou seja, a gente já tinha perdido o bonde, né, tecnológico do mundo, né? Dos clusters, dos grandes clusters produtivos industriais que a gente tem hoje no planeta. Quais são? O cluster asiático, de China, Japão e Coreia do Sul, o cluster europeu, com Alemanha e leste europeu, especialmente com Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, e o cluster americano, do NAFTA, com México e Canadá integrado. Então o Brasil perdeu esse bonde. O Brasil já teve a produção industrial em 1980 maior do que a produção industrial da Coreia, somada com China, né? Imagine vocês. E as nossas exportações em 1980 eram maiores do que a de China e de Coreia do Sul individualmente. Então o Brasil perdeu o bonde, essa é a primeira má notícia. A segunda má notícia é que nem essa indústria medium tech, low tech agora está sendo utilizada por conta da crise monumental que a gente está passando, a maior recessão talvez da história do Brasil, com uma contração do PIB de mais de 8% em 2 anos, e a previsão desse ano é que a gente vai crescer meio, se é que a gente vai crescer, né? O ano que vem a gente vai crescer talvez 2%, mas a gente precisaria crescer, sei lá, 2% ao ano para em 4 anos recuperar o patamar anterior, né? Então, como é que a gente resolve? A situação é dramática, a indústria brasileira está realmente na lona, a gente precisaria de uma política industrial muito agressiva, uma política de desvalorização cambial muito agressiva, a gente precisaria de um câmbio aí na casa de 3,50, talvez até R$ 4 para tentar recuperar a produtividade da nossa indústria, e muitas medidas tentando fortalecer e, na verdade, promover um renascimento industrial no Brasil, né? A situação é dramática, porque eu não vejo muito por onde, né? A gente precisaria ter um câmbio ultra competitivo, como foi o caso da China. Todo o boom chinês começou nos anos 90 porque eles provocaram uma desvalorização gigantesca. Aliás, no Brasil a gente teve uma parecida, né, que foi a desvalorização de 2002 para 2003, quando o câmbio foi a R$ 7 em preços equivalentes de hoje, né? E hoje não tem a menor possibilidade de a gente ter uma desvalorização aí que coloque o câmbio em 3,50, R$ 4 que seja, né? Então, sem câmbio não há indústria, essa é a primeira coisa, né? Sem escala não há indústria, né? A gente perdeu escala também do mercado interno e do mercado externo, né? Enfim, eu estou muito pessimista, né? Vamos falar de coisas boas. Eu acho que a gente tem que construir uma agenda de reindustrialização, né? Exatamente, ó. O Ângelo escreveu aqui simultaneamente ao que eu falava. A gente tem que ter uma agenda de reindustrialização do Brasil. Sem reindustrialização e sem serviços empresariais sofisticados não haverá solução. E o que mais me preocupa nisso é que sequer os economistas brasileiros entendem isso, né? A maioria dos economistas brasileiros diz que não, a indústria não importa, né? Como a indústria não importa? Olha os dados, né? Quando a gente olha o dado de estrutura de emprego, de estrutura de complexidade produtiva, está claríssimo que nenhum país é rico sem produção industrial. Você fala assim, mas nos Estados Unidos o emprego industrial é 10% do PIB. É verdade, o emprego industrial é 10% do PIB, mas o emprego de serviços sofisticados empresariais é de 15%. Desculpa, o emprego é 10% da população empregada e os serviços empresariais têm 15% da população empregada, né? O mesmo vale para uma Áustria. A Áustria tem 10% das pessoas empregadas na indústria, mas ela tem mais 10 ou 15, 20% das pessoas em serviços empresariais. Então, quando a gente olha a estrutura de empregos dos ricos, está muito claro que eles têm lá muita gente empregada na indústria e nos serviços empresariais. Primeiro ponto. Segundo ponto, a indústria perdeu participação no PIB. Perdeu por conta da discussão da doença de Baumol que eu estava falando. Eu vi esses dias uma tese maravilhosa de um aluno de mestrado da UNB, depois eu passo para vocês as referências, está lá no meu curso online, acho que eu coloquei. Quando você recalcula, ele recalculou para os Estados Unidos a participação da indústria, descontando esse efeito Baumol ou efeito Balassa-Samuelson, né? Ou seja, quanto que a indústria representa nos Estados Unidos hoje, se a gente corrigir pelo problema dos preços de serviços que sobem mais do que os preços dos bens industriais, tá? O que é isso? De maneira muito rápida, para não ficar técnico demais nessa aula. O que o Baumol nos disse, né, com aquela ideia do violinista que não aumenta a produtividade, é que
como o aumento da produtividade se dá no setor manufatureiro e o setor de serviços não acompanha, especialmente os serviços não sofisticados, necessariamente o preço o aumento de produtividade da manufatura vai causar aumento de salários da economia como um todo, e esse aumento de salários vai aumentar o preço de serviço não sofisticado, porque não há ganho de produtividade no setor de serviço não sofisticado. Então, ao longo do tempo, o preço dos serviços sempre subirá mais do que o preço dos manufaturados. O preço dos serviços em qualquer país do mundo rico sobe ao longo do tempo mais do que dos manufaturados. Então, quando você olha a participação no PIB, dá a impressão que a indústria não participa, mas não é. O grosso disso daí é o efeito Balassa-Samuelson e doença de Baumol. Quando você deflaciona o setor de serviços pelo preço industrial, você vê que a participação da indústria é muito mais relevante. Para quem tiver interesse, eu passo depois essa tese de mestrado da UNB, muito legal, que faz essas contas para os Estados Unidos. Por onde começaria essa reindustrialização? Ela tem que começar pelos setores que a gente já tem vantagem comparativa na indústria, né? O que o Roderick chama de... eu estou olhando a hora aqui porque eu não quero que o vídeo fique longo demais para a gente não estourar muito tempo, tá? Nos setores que a gente tem a chamada vantagem comparativa adjacente, né? Então são as indústrias em que o Brasil tradicionalmente tem espaço, né? Por exemplo, calçados. Calçados é um belo exemplo, né? Indústrias ligadas a commodities também a gente tem muita vantagem comparativa adjacente, né? Claro que o momento é infeliz para falar de petróleo e óleo e gás, mas certamente é um setor que a gente tem muito para avançar. O complexo do agronegócio industrial, agroindustrial, a gente hoje importa praticamente 40% de tudo ligado à cadeia agroindustrial. A gente poderia avançar por aí, né? O complexo farmacêutico também, a gente tem uma demanda de fármacos enorme e a gente já tem algum conhecimento produtivo nesses setores, né? Então, o setor de defesa é um belo exemplo, né? O setor de defesa, a gente está olhando o caso da Embraer, que só tá fazendo gol, né? Agora com esse cargueiro que tem grande chance de decolar, né? Até brincadeira, mas enfim. O setor de defesa, agroindustrial, fármacos, petróleo, óleo e gás, eu acho que são exemplos importantes, claro que com uma política industrial e uma política cambial que ajude, né? Deixa eu ver essa pergunta aqui. A índice é um método que permitiria verificar quais setores industriais deveriam ser privilegiados como campeão nacional para haver um big por setorial. Eu acho que o próprio indicador de complexidade já é uma medida disso, né? Ele te dá os bens que são mais sofisticados e mais complexos. Na metodologia do Roderick, que eu gosto muito, que começou com essa discussão do Atlas da Complexidade, eles calculam por região quais são as vantagens comparativas adjacentes e o que eles chamam de oportunidades de diversificação produtiva, né? Tem um trabalho maravilhoso, depois eu posso passar a referência para quem quiser, está lá no curso online também, que o Roderick fez para o México, né? Ele foi contratado pela região de Chiapas, que é uma das regiões mais pobres do México, e eles fizeram um mapeamento de todos os municípios mexicanos para ver o que cada município produzia. E a partir daquelas vantagens comparativas existentes, ou seja, do que cada um daqueles municípios produziam, eles faziam um mapeamento do que saltos, vamos dizer assim, adjacentes os municípios poderiam dar em termos produtivos, né? Sempre na direção de aumentar a sofisticação produtiva e de aumentar a complexidade econômica. Isso é o que o Roderick chama do indicador de oportunidade de diversificação produtiva, que ele calcula, inclusive, se vocês entrarem no próprio Atlas, que está no site de Harvard, o Hausman calcula esses indicadores de oportunidade de diversificação para os diversos países, e no Atlas da Complexidade, isso é uma boa notícia. Aliás, várias boas notícias agora. A gente já tem o Atlas da Complexidade para o México, com o México mapeado, e lá eles calculam esses indicadores de oportunidade de diversificação. Já temos o Atlas da Complexidade para a Colômbia, implementado e funcionando, e para o Brasil, que é o DataViva, né? Para quem não conhece o DataViva, recomendo muito visitar, basta escrever aí Google DataViva, que vocês vão ver o mapeamento de todos os municípios brasileiros, em termos de estrutura de complexidade, do que eles produzem, da estrutura da pauta de exportação. É o Atlas da Complexidade do Brasil, o DataViva, né? Que quem fez foi uma equipe da FAPEMIG, associada ao pessoal do CDPLAR, junto com o César Hidalgo do MIT. Eles ficaram aqui um tempão implementando, né, usando as nossas bases de dados da RAIS, de emprego, de ocupações. Inclusive o nosso Atlas da Complexidade ele é até mais sofisticado que o mexicano e que o americano mundial, porque ele tem a estrutura de empregos com as ocupações, né? Então, recomendo muito que vocês olhem o DataViva, ele tem esse mapeamento, né? Que é essa discussão do campeão nacional. Essa coisa do campeão nacional, obviamente que tem um debate sangrento no Brasil hoje sobre o campeão nacional, né?
E eu brinco que o problema do Brasil não é o campeão nacional, é o campeão internacional. Né? O que a gente precisa fazer é criar campeões internacionais. Né? A Embraer é o belo exemplo do campeão internacional que a gente criou. Desde aquela, vamos dizer assim, do sonho dos militares, né, de criar uma indústria aeronáutica no Brasil, até a consagração da Embraer que tem conquistado o mundo. Né? Os asiáticos fizeram isso, né? Eles criaram esses campeões internacionais. Né? Quem são os campeões internacionais da Ásia? Né? Uma Hyundai, uma Samsung, uma LG. A Toyota é um campeão internacional, por incrível que pareça. Né? Para quem estudar a história do Japão e da Toyota, vocês vão ver que a Toyota teve para quebrar várias vezes, ela foi ajudada pelo governo japonês para não quebrar, e depois ela conseguiu alçar voo e virou um campeão internacional japonês. Né? Então o problema do Brasil é que a gente não conseguiu criar direito nem o campeão nacional, que dirá do campeão internacional. Né? Que dirá do campeão internacional. Né? Então, mas não tem outro caminho. Quando a gente olha os países ricos do mundo, todos têm seus campeões internacionais. Né? E eu volto a frisar aqui, fazer essa brincadeira da contraposição entre o campeão nacional e o campeão internacional. Né? O campeão internacional da Suécia é uma Volvo, uma Scania, os caras que fazem navio lá, acho que é a Maersk, Schlumberger e por aí vai. Né? Se você pegar no mundo todo, você vai ver que todos os ricos têm o seu time de campeões internacionais. Né? Todo país rico tem a sua seleção, o seu time de campeões internacionais. Né? E essa pergunta aqui do Big Push, né, o Big Push setorial, eu acho que no Brasil tem que ser nesse lugar que a gente já tem essas vantagens comparativas adjacentes. Né? Eu citei aqui o agronegócio, sem dúvida, a agroindústria, parte de defesa. Né? Aliás, esse novo caça-cargueiro da Embraer é um belo exemplo disso. Né? O PAC ajudou a financiar esse caça-cargueiro, que agora parece que tem grandes chances de ter bons resultados. Né? A agroindústria, a cadeia de fármacos do setor farmacêutico, defesa e óleo e gás são alguns exemplos evidentes. Né? Fora o que a gente já tem tradicionalmente de calçados, de processamento de alimentos, né? Que também são setores interessantes. Né? Obviamente que processamento de alimentos, eu não preciso nem entrar no detalhe aqui do que está acontecendo com esse setor de processamento de alimentos. Né? Mas o fato é que se a gente não tiver esse sistema produtivo sofisticado e robusto, né, com os serviços empresariais e com a manufatura de ponta avançando, não haverá produtividade. Né? Então, já caminhando aqui até para uma conclusão, já está ficando meio longo esse vídeo, né? Sem essa estrutura produtiva sofisticada e complexa, não haverá produtividade. Né? E o que me irrita um pouco no Brasil é que a gente discute produtividade sem discutir a estrutura produtiva. Né? Todo mundo, mas a produtividade, o plano do Brasil é a produtividade, mas ninguém quer discutir a estrutura produtiva, ninguém quer falar de indústria, ninguém quer falar dos serviços empresariais, dos serviços sofisticados. Né? É aí que está a produtividade. Né? Produtividade, para quem estuda economia, Economics 101, o que é produtividade? É economia de escala e economia de escopo. É isso. Produtividade é isso. Né? Não precisa inventar muita moda. Tem toda uma discussão institucional, fez toda uma volta para falar da Inglaterra de 1500. Né? Olha aqui, economia de escala, é isso que é produtividade. Né? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Atualmente, não só para o Brasil, para o resto dos países latino-americanos, a escada não está chutada, com a exceção das tendências protecionistas. Já vou falar disso, mas basicamente a escada realmente já vou falar do chutando a escada. Só que, Ângelo, indústria automobilística de autopeça instalada no Brasil, sem dúvida que é o que a gente ainda sobrou, né, de capacidade produtiva industrial, mas o setor automobilístico no mundo tá numa situação complicada. Né? A gente tem um excesso de oferta generalizado no mundo inteiro. Né? Isso se aplica para os asiáticos, para os americanos. Eu estava vendo ainda esses dias a situação nos Estados Unidos de estoques e de excesso de oferta, é um negócio impressionante. Né? Mas concordo com você, do ponto de vista de capacidade produtiva, o setor automobilístico de autopeças ainda é um setor muito interessante que sobrou no Brasil, né? Muito graças ao regime automotivo. Não fosse isso, talvez esse setor também tivesse desaparecido. Né? Sobre o chutando a escada, eu concordo, mas o que eu acho curioso é que no Brasil a gente também chuta a nossa escada. Né? Ou seja, não bastasse os países ricos e desenvolvidos chutando a escada para dificultar a nossa vida, né? Para usar o exemplo do meu amigo Rajun Chang, professor de Cambridge. Aliás, recomendo muito esse último livro dele, o Economia Modo de Usar. Né? Ele tem escrito uns livros muito legais assim para acesso para quem é leigo, né? Para quem não é economista. Ele escreve muito bem, de maneira muito clara. Né? O último livro que ele lançou é o Economia Modo de Usar. Mas eu estava fazendo a brincadeira que aqui dentro a gente tem economistas que chutam a escada também. Então tá difícil realmente deixar essa escada de pé, né? A situação nossa
é bastante complicada, né? Eu tenho, enfim, escrito muito, né? Tudo que eu escrevo para a grande imprensa, para o blog, no livro, o curso online, tudo isso é uma cruzada que eu estou fazendo para tentar divulgar essas ideias o máximo possível, né? Da estrutura produtiva, né? Até tinha aquela brincadeira do assessor do Clinton nos anos 90, falava, olha, é economia estúpido, né? O que eu estou tentando falar com tudo isso que eu estou dizendo é que é estrutura produtiva estúpido, né? Olha a estrutura produtiva. O problema do Brasil, claro que a gente tem um problema fiscal, temos que equacionar a previdência, temos que colocar a dívida pública numa dinâmica sustentada, etc. e tal, mas o problema mais grave do Brasil não é fiscal. Não é fiscal, vou repetir de novo. O problema mais grave do Brasil não é fiscal. O problema mais grave do Brasil é a estrutura produtiva. A estrutura produtiva brasileira está devastada. A gente perdeu as capacidades tecnológicas, as capacidades técnicas. A nossa indústria, que já era medium tech e low tech, já nem isso consegue fazer, né? Está na lona. E o nosso setor de serviços empresariais também regrediu, porque ele regride junto com a indústria, né? Então, sem estrutura produtiva não dá. A produtividade no Brasil não avança porque a nossa estrutura produtiva não avança. Aliás, pelo contrário, a nossa estrutura produtiva regride. A gente tem uma regressão produtiva, né? Que é o que eu falo no curso e no livro da regressão da complexidade econômica brasileira. O que é isso? É a regressão da nossa estrutura produtiva, né? Então, vamos olhar o fiscal? Vamos olhar o fiscal. Não é para fazer gastança, não é para tirar gasto de controle. A Previdência tem problemas gravíssimos, né? A gente não pode ter o desequilíbrio que a gente tem, né? Tem problemas gravíssimos em termos de dinâmica, olhando 3, 4, 5, 10 anos adiante. Tudo bem. Mas não precisa 90% dos economistas brasileiros só falarem de fiscal e de previdência. Vamos olhar a estrutura produtiva. A estrutura produtiva que é o motor, né? Que é o motor do capitalismo e o motor de qualquer economia. E a estrutura produtiva brasileira está praticamente morta, né? Do ponto de vista de capacidades tecnológicas, de integração com as outras cadeias no resto do mundo, de todos os problemas que a gente já sabe, de desindustrialização, de regressão tecnológica, de perda de capacidades produtivas, de perda de bonde tecnológico, né? A gente tem falado muito dessa coisa da indústria 4.0, né? Nossa indústria virou uma indústria 1.0, imagina que a gente vai conseguir competir com esses clusters produtivos que eu estava citando, né? Da Ásia, da Alemanha, do leste europeu e dos Estados Unidos, né? Os caras estão com uma indústria de ultra high-tech, já integrada com a internet das coisas, com todas essas novidades, inclusive do setor de serviços sofisticados, né? Então, a estrutura produtiva brasileira realmente está numa situação dramática, né? E por isso a nossa produtividade é ruim e está caindo, está regredindo, né? A produtividade brasileira não vai aumentar, a produtividade brasileira vai cair. Por quê? Porque a gente tem cada vez menos escala, a gente produz menos, o nosso setor industrial, que já foi 25% do PIB, hoje é menos de 10% do PIB, né? O emprego industrial, que até se mantinha ali até 2012, 13, está caindo para... a partir de 2014, 15 começou a despencar o emprego industrial, né? Junto com a produção industrial que despencou, né? Então, sem essas economias de escala e de escopo da indústria e dos serviços sofisticados, não teremos ganhos de produtividade, não haverá avanço de produtividade. Não adianta a gente ficar discutindo reforma institucional, até mesmo reforma trabalhista, se quiserem. Tá? A reforma trabalhista pode melhorar alguma coisinha, pode modernizar, mas não é isso que vai aumentar a produtividade. A produtividade está justamente nesse sistema que a gente não tem, né? Nesse sistema tecnológico complexo e sofisticado que a gente não tem, né? Esse é o nosso grande drama, né? Esse é o nosso grande drama. E, enfim, eu acho que a gente deveria discutir mais isso, né? Por isso que eu fico levantando essa bola da estrutura produtiva, né? De que a gente... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pelo menos para puxar a demanda interna. Cansei de falar isso. Exatamente, Ângelo, o que você está falando, ó. O principal problema é a nossa estrutura produtiva, que está aos frangalhos. O problema fiscal é decorrente, perfeito. Inclusive, a gente pode fazer até a leitura de que o fiscal decorre, né? E aí os dados agora fiscais últimos mostraram isso de maneira bem clara. O governo não arrecada, ele não tem como arrecadar, não tem produção, né? Perfeito, Ângelo, concordo do gênero e grau. Professor, o texto você disse que o Brasil está fora do circuito mundial de produção. Dado o novo reordenamento produtivo e econômico mundial, será possível se integrar? Então, é isso que eu estava falando, cada vez mais difícil, né? E o problema é que o Brasil está fora desse circuito e cada vez fica mais à margem desse circuito mundial de produção, né? Ângelo, concordo, não podemos cuidar do gasto. Claro, o gasto público
tem que estar sempre na ordem do dia, né? Um pouco como a unha, né? Você tem que cortar sempre. Eu sou um fiscalista nesse sentido. Vejam, não me entendam mal com isso, né? Eu sou um fiscalista. Eu acho que o gasto público tem que correr sempre sob controle, né? Mas não é o problema principal. O problema principal é o desmanche da estrutura produtiva, para usar os termos do Ângelo, né? Como o Brasil pode absorver esses setores industriais sem tecnologia em um momento mundial de cadeias de produção? Então, é isso que eu estava falando. Eu acho que tem que haver uma política industrial aí inteligente para esses setores, onde a gente já tem vantagens comparativas, e não é aquela política industrial de protecionismo, né, que o fulano fica mamando na proteção, né? Tem que ser uma política industrial que tenha metas, contrapartidas, a la Ásia, né? E um câmbio que seja competitivo, não adianta. Aí deixar o câmbio apreciar não tem jeito, né? A infraestrutura necessária viria do capital externo, como da China, no caso do capital aplicado no Maranhão. Não, eu não sou contra o investimento direto estrangeiro, acho que a gente pode usar ele, né? E acho que, enfim, o governo pode articular com o setor privado. Eu acho que tem uma parte de investimento público aí muito importante que está faltando, né? A gente viu os dados essa semana de investimento público em mínimas, né, históricas aí dos últimos 10, 15 anos, né? Então, sem investimento público também não tem infraestrutura, né? Aliás, a China é um belo exemplo disso. A gente olhar o investimento público chinês em infraestrutura é cavalar, né? Cavalar, né? O que o Estado chinês investiu em infraestrutura é um negócio impressionante. No caso brasileiro, está cada vez mais difícil, porque a gente está nessa coisa agora do ajuste fiscal violentíssimo, né? E sobra pouco espaço para isso, né? Educação eu já falei, né? Falei bastante, Edmar, da educação. Depois, se você quiser, você assiste lá no começo do vídeo. Eu fiquei falando uns 10, 15 minutos sobre educação. E o ponto que eu fazia é que, basicamente, com o sistema produtivo em frangalhos, né, para usar os termos do Ângelo, não adianta investir em educação, né? A educação só funciona, só se integra virtuosamente numa economia quando o sistema produtivo está se sofisticando, se expandindo e aumentando complexidade, aumentando sofisticação produtiva, né? A educação, ela só é relevante para um sistema em que a complexidade e a sofisticação produtiva aumentam. No caso brasileiro, a gente foi na contramão, porque a educação melhorou muito nos últimos 30 anos. Melhorou muito a educação brasileira. Qualquer índice que você olhar de 83, 84, está vendo os trabalhos, por exemplo, do professor Naércio, que é um grande especialista nisso, ele mostra que houve um salto notável na educação brasileira. Estamos muito aquém, obviamente, do que seria uma educação de país rico e desenvolvido. Mas o delta de educação no Brasil de 83, 84 e hoje foi monumental. E, ao mesmo tempo, o nosso sistema produtivo perdeu sofisticação. Ou seja, não adiantou nada aumentar a educação sem ter a sofisticação empresarial. Deixa eu ver a expressão aqui do mamando na proteção. Foi perfeita. Exato, ó. Vídeo desmonte dos bancos estatais nos anos 80 e 90 de alguns institutos com objetivo duvidoso, como o Instituto do Açúcar. Exato, esse negócio de mamar na proteção dá errado. Eu tenho um exemplo, né? O pessoal da agricultura já quer me matar. Eu vou falar do café, os caras do café vão querer me matar também. O café é um belo exemplo disso, né? Eu olho a coisa do café no Brasil, eu fico impressionado. Até escrevi um post no blog, depois eu coloco aqui, que é o paradoxo do café, né? Quem são os maiores players de café do mundo? Alemanha e Suíça. Você fala, pô, Alemanha e Suíça não plantam um pé de café? Não plantam um pé de café, mas quem domina o mercado de café no mundo é Alemanha e Suíça. Aí você vai ver os dados e a indústria, estudar um pouco mais a fundo, você vê que o Brasil, obviamente, é o grande fornecedor desses caras, que já tem as redes para abastecer a Europa e abastecer o mundo, e eles têm a coisa das cápsulas agora, que isso é um outro exemplo parecido com aquela fábrica austríaca que eu estava vendo. A fábrica de cápsulas que eles construíram na Alemanha, não me lembro o nome da cidade, depois eu coloco aqui. Uma fábrica ultra sofisticada para fazer as cápsulas daquela do tipo do Nespresso, né? E aí você vai ver no Brasil e fala, aí eu fui conversar com as pessoas do setor e tal, perguntei, escuta, por que a gente não faz cápsula? Agora já tem parece que a gente já tem três ou quatro fábricas de cápsula no Brasil, já está avançando. Mas o que o pessoal do setor me falou é que a grande dificuldade nossa é que tem uma tarifa para importação de café. Então a gente não pode importar café de outros países para fazer o blend, para fazer um blend mais sofisticado, mais requintado, para fazer umas cápsulas legais para reexportar para o resto do mundo. Quer dizer, aí é o belo exemplo do que eu estou falando de mamar na tarifa. Quer dizer, fica ali uma tarifa que te proíbe de importar café dos outros países, sendo que isso seria uma catapulta para você sofisticar. Veja, eu não estou falando que você tem que reduzir as tarifas para melhorar a vida do país, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ser pragmático, né? O exemplo do café é um belo exemplo. Fica aquela tarifa para proteger os produtores de café brasileiros e atrapalha a sofisticação produtiva da indústria do café. Se a gente pudesse fazer essas cápsulas e fazer o café
com blend de cafés de vários países, a gente poderia ter mais espaço para virar uma Suíça ou uma Alemanha do café no mercado mundial, né? Qual seria o caminho para construir uma estrutura política que é necessária para coordenar o investimento público e privado? Que instituições seriam? Bom, aí não vou nem falar dessa parte política, porque o desânimo é realmente total, né? Acho que é mais fácil dizer uma estrutura política que não é essa que está aí, né? Que não é essa que está aí, né? Mas a pergunta é legal porque ela traz à tona esse problema da articulação, né, do público e do privado e da necessidade que a gente tem de uma articulação bem feita, né? Mas a gente está anos-luz de ter isso, né? A gente está anos-luz e isso também dificulta bastante a nossa vida, né? Bom, pessoal, acho que a gente já avançou bastante, são quase 8 horas, eu queria falar meia hora, acabei falando 1 hora, né? Tem mais alguma questão específica que vocês queiram fazer? Bom, tudo isso o vídeo fica gravado depois, para quem chegou depois pode assistir, né? E eu vou colocar algumas referências aqui depois embaixo do vídeo desse exemplo que eu falei do café, do paradoxo do café e da Áustria, né? Da indústria de aço, né? Dessa indústria de manufatureira de aço da Áustria que eu estava falando e do paradoxo do café no Brasil, que são dois exemplos interessantes. Tudo isso, de novo, eu discuto no livro, né, para quem tiver interesse em dar uma olhada, o Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações, e discuto muito no curso online também, que tá bastante divertido o curso, a gente tem interagido muito, enfim. Então fica a referência para quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas, olhar ou no meu blog, ou no meu Twitter, ou no livro, ou eventualmente no curso online também, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço a todos pelas perguntas e entrou mais uma pergunta aqui. Existe sofisticação produtiva no caso do café? Teríamos no caso da soja, indústria agroalimentar? Dá para você processar um pouco óleo de soja, enfim, dá até para você imaginar que o frango é uma sofisticação produtiva da soja, né? Porque o frango come soja, né? Mas é mais limitante, né? Sem dúvida que é mais limitante, né? No caso do café ainda, essa coisa da Nespresso foi impressionante, né? Dos cafés em cápsula, né? Porque eu estava vendo a conta, depois eu vou pôr no post do blog aqui, a diferença do preço do quilo do café é de 70 vezes, né? Quando você pega o quilo da saca e o quilo da cápsula, né? Tem uma diferença de 70 vezes no preço do quilo do café encapsulado e bruto. O Ângelo está elogiando o curso aqui. Obrigado, Ângelo. O curso está ótimo. Faz propaganda aqui, Ângelo, para ver se mais pessoas entram no curso aqui. Aliás, depois eu vou pedir para você escrever lá na página do curso. Obrigado pelo elogio. Na verdade, esse curso tem me motivado bastante, porque eu vou fazendo as aulas, a gente vai discutindo e cria uma dinâmica legal, né? Bom, então, fico por aqui. Agradeço a todos os comentários, as perguntas e mais pra frente a gente marca outros webinars como esse para a gente discutir outros assuntos que vocês queiram. Podem, por favor, me mandar críticas, sugestões, eu agradeço. Obrigado, boa noite.